Senhoras e senhores, meninos e meninas, instaladores de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar do primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Finalmente chegou. Efraim Fernandes aqui e Joel, você jurou, seu filho da puta. Hey, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e dessa vez para falar desse mundo aí que tem um Cordyceps e uma menina que não é filha do cara, mas eles são tipo pai e filha. E que bom viver de novo essa aventura bizarra, né? Fala, rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e foi um episódio um pouco divisivo para mim, mas não quero começar julgando. Antes da gente começar, eu vou só deixar um aviso aqui pra galera que tá ouvindo. A gente vai fazer uma comparação, né, entre o game e a série. Então, muito provavelmente vão rolar spoilers, porque o que acontece nos games pode acabar sendo refletido na série. Então, estejam avisados. No último episódio, tentando fazer uma recapitulação aqui, no último episódio da primeira temporada, a gente vê que o Joe entrou, ele virou o John Wick, saiu matando geral, os vagalumes, né, impedindo a cirurgia da Ellie, né, que em teoria iria salvar o mundo, né, porque a Ellie, ela é imune a essa infecção aí que tá rolando aí. E ele fez o que todo pai faria, meu irmão, ele largou o foda-se pro mundo, eu quero minha filha, vem pra cá e acabou. E o Joey mentiu para a menina, dizendo que havia outras pessoas imunes e que a cura não ia funcionar, etc e tal. E ela pediu para ele jurar que ele estava falando a verdade, ele disse que jura, só que ficou aquela coisa no ar, né? Ela sentiu que talvez lá no fundo isso não fosse verdade. E aí começa essa nova temporada e a gente vê que a relação dos dois está muito fragilizada. Eu tenho pra mim que ela tá essa típica adolescente chata, aborrecente, porque no fundo ela sabe que o Joey cometeu um vacilo, né? Então isso tá começando a reverberar no relacionamento deles. Eu achei esse primeiro episódio ok, tá? Eu não achei ruim, eu achei morno, mediano, mas que serve de preparação para o que pode estar acontecendo aí futuramente, né? Já no próximo episódio, se bobear, já tá arregaçando tudo. Cara, eu achei um episódio muito interessante, muito bom. Primeiramente que é um deleite pra mim, porque assim, a história de The Last of Us é um marco, não só nos games, mas de tudo que eu vivenciei, assim, já de live action, de história mesmo. Porque The Last of Us 2, quando eu joguei, eu tava voltando a jogar e olha só, a gente é muito. Vou para um outro lado aqui. Nós somos muito reféns de telefone hoje em dia, correto? E quando eu decidi jogar esse jogo, eu botei na minha cabeça que todo momento que eu fosse parar para jogar, eu não ia ligar pro celular. Só que, pô, é um jogo. Em algum momento tu vai pegar o telefone. E todas as na minha primeira vez jogando ele, em nenhum momento eu pegava o telefone para olhar nada. Eu até deixava o telefone em um outro cômodo assim da casa, de tão imerso que eu tava naquela história. E quando eu fiquei sabendo que estavam fazendo a segunda temporada, minha primeira pergunta foi, meu irmão, eles vão ter coragem de limar o Pedro Pascal logo no começo? E aí tudo bem, aí a série começou agora, tá mostrando uns fatos aqui, uns fatos ali, mas a história já está caminhando para o momento chave da parada, que é o que dá a reviravolta em tudo. E o primeiro ponto que eu quero citar aqui, o Marco jogou, ele deve saber disso também, é que a série já começa mostrando a motivação da Abby, dizendo que a Abby quer matar o Joel, que ela está em busca dele. Quando no jogo não é assim. Eu não acho cagado, não, cara. Porque, Eu achei assim, cagado pra a caramba. gente. Sabe o que eu acho? Eu tava lendo umas críticas, eu vi o David Jones também, do Flow, comentando. E a galera precisa entender que jogo é jogo e série é série. Se rolasse igual o jogo, as pessoas iam ficar muito perdidas. Porque em game, cara, damos a César o que é de César. Em game, você não está muito aí para a narrativa e para o roteiro em si. Por isso que The Last of Us até se destaca, porque The Last of Us vai um pouco além disso. Mas na série você precisa dar um contexto. Tanto que tem muita cena nesse primeiro episódio que acontece, tipo, lá no final da série, quase. E já tem cena acontecendo aqui, que é uma cena do baile, por exemplo. Mas eu acho que aqui eles estão fazendo isso para te contextualizar mais até chegar um momento chave que vai virar a história de vez. Tem o lance do tubo, daquela tubulação também que tem em Jackson. Cara, eu tô doido pra ver o que aquilo ali vai dar. Eu sei que vai ter um monte de infectado, mas é o quê? É uma galera que vai se transformar? São os infectados que vão invadir Jackson? O que vai ser aquilo ali? E aquilo ali é um lance que não tem no jogo. Ou seja, é uma merda estratosférica que vai rolar e a gente precisa ver como que isso vai desencadear na história. Porque no jogo, logo no começo, tem um lance também de muitos zumbis em um determinado local, mas é em um outro contexto. Então, todas essas mudanças que eu vejo no primeiro episódio, eu acho que é tudo muito bem-vindo, saca? E, poxa, eu curti demais esse primeiro episódio.
Cara, então, eu falei no começo que eu não queria começar julgando, né? Porque você julgar uma série toda por um episódio é muito difícil, né? Mas a sensação que eu tive vendo esse segundo episódio, esse primeiro episódio, quer dizer, da segunda temporada, me levou até a mesma sensação que eu tive com a primeira temporada, que é o quê? É uma série muito boa, uma série que adaptou muito bem o jogo, mas o jogo é melhor. E esse primeiro episódio da segunda temporada me passou essa sensação. É um bom episódio, mas puta, sabe? Eles já começaram fazendo pra mim coisas que não deveriam fazer agora, sabe? Igual essa parada que o Ico falou de já mostrar a motivação da Abby, eu acho cagado, cara, porque de verdade, assim, o The Last of Us, acho que o que mais me encanta nesse segundo jogo é a questão de você ver pontos de vista diferentes e você entender a motivação de cada personagem aos poucos. A Ellie, ela é até então pra gente a personagem principal que toma conta do jogo e tal, mas quando você começa a jogar com a Abby e você entende a motivação dela tá fazendo tudo aquilo que ela tá fazendo, te faz ter uma empatia muito grande pelaquela personagem, sabe? Eu acho que o que mais é incrível em The Last of Us 2 é isso, sabe? Pra mim, tanto a Ellie quanto a Abby, nenhuma das duas tá certa, sabe? As duas estão erradas, as duas estão com uma visão muito deturpada da parada, com cegas de vingança, sabe? E isso é o mais legal dentro de The Last of Us 2, vocês descobrindo isso aos poucos, sabe? Você começa achando que, puta, essa mina aí, essa Abby é muito escrota, cara. Pô, por que essa mina tá fazendo essas paradas, tá ligado? Igual a gente já tá liberado spoiler, igual a Abby mata o Joel. Ela já faz a parada que, tipo assim, já é o suprassumo da banana loura. Falou, puta, a mina matou o protagonista da série. Não tem como essa mina ter a nossa empatia. Não tem como essa personagem ter qualquer tipo de carinho do público. Não, todo mundo odeia essa mulher. Só que quando você começa a entender o motivo dela fazer aquelas coisas, você começa a olhar e falar, caraca, mano, olha aí, né? Não é bem assim. Ela tem uma motivação, ela tem os seus motivos e faz você criar simpatia pela personagem. Agora, quando você já mostra isso no início do primeiro episódio, tô falando segundo episódio toda hora, não sei porquê, mas quando você já começa a colocar isso no início do primeiro episódio, eu acho cagado, porque você já tá mostrando que ela tem motivação pra fazer aquela parada, por mais que ainda tem uma motivação a mais, né, que tipo, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler pra quem não viu, eu vou dar os spoilers limitados, né, mas tipo, tem uma motivação um pouquinho a mais dela fazer essas coisas, mas eu acho que não deveriam mostrar agora. Eu acho que a narrativa dentro do Last of Us 2 é o mais legal, você descobrindo aos poucos certas coisas e criando esse vínculo com os personagens. E aí, tipo, você pode olhar e falar, pô, Marcos, mas o jogo tem tantas horas para poder desenvolver aquilo. Só que essa segunda temporada vai ser dividida em duas partes. Sabe, eles vão contar a história do segundo jogo em duas temporadas diferentes. Então os caras vão ter tempo para trabalhar isso. Então, tipo, eu ainda tenho várias outras ressalvas assim desse episódio, mas essa foi a que mais me pegou. Vocês falaram que vai quebrar a ideia da segunda temporada em duas partes. Eu tava pensando de esticarem essa coisa, fazerem o Joey durar um pouquinho mais, talvez contando histórias de flashback relacionadas a outros personagens para ganhar tempo e fazer com que o Joey ele dure um pouquinho mais pra gente ter no final ele sendo morto, ou próximo do final, né? Então talvez um artifício possa ser isso. Até porque, pra gente conhecer a Abby, vocês falam, eu não joguei os jogos, não vou jogar os jogos, me desculpem, mas ter um ou dois episódios voltados exclusivamente pra Abby, pra gente conhecer a cabeça dela, saber quem ela é, conhecer a cabeça dela, entender o que aconteceu com ela, que tá relacionado com o que o Joel fez, ele deve ter matado alguém que ela gostava, etc e tal, porque do jeito que ela tá sofrendo no fim do primeiro episódio, me lembra, eu até fiz um paralelo com o Joel no primeiro episódio, quando ele perde a filha dele, o cara fica quebrado. E aí quando a gente vê a Abby nesse episódio agora, não tá na mesma proporção, eu não senti o mesmo impacto, mas eu senti que aconteceu uma merda muito grande. Então talvez aí, entre episódios de flashback, pra gente poder entrar dentro do mundo da Abby, saber como é que funciona as coisas, pra gente falar, puta merda, ela vai vir com tudo. Eu acho que, na verdade, ela já sabe o que ele fez, porque no jogo também é assim. O jogo, quando começa, eles estão nessa relação e ela já sabe o que ele fez. Aí, em um flashback, é mostrado do porquê que eles ficaram azedos, que ela ficou azeda com ele desse jeito. Então, eu acho que, nesse sentido, eles estão seguindo igual. Até porque se passaram 5 anos, né, gente? Não, eu digo da Abby, a outra personagem. Eu acho que vai ter episódios voltados só pra ela. Eu também acho que vão ter. E eles já mudaram uma outra parada também. E isso talvez não. Eu tô com a galera porque eu acho que isso realmente eu entendo por que fizeram assim, mas eu queria ver como é no jogo. Que no jogo,
A Abby, ela é gigante em todos os sentidos. Ela é fortona, ela é grandona. E na série eles escolheram uma menina magra e do tamanho da Ellie, mais ou menos. Eu entendo que isso é pra deixar ali as atrizes equiparadas, né? Mas, cara, tipo, é sendo um pouquinho chato também. No jogo não é assim. No jogo, mesmo a Abby sendo fortuna, tem uma parada que acontece lá no final que equipara ali as duas, tem uma luta bem justa. Só que na série eles decidiram deixar a menina realmente magra e baixa e, tipo, é isso. Mas a série eu acho tem que ela vai entregar na muito atuação. Eu acho que ela entrega na atuação. Se bobear, talvez ela tenha uma atuação. Talvez. Porque você falou da diferença física, né? A galera que é mais purista realmente tá falando muito isso, né? A diferença de biotipo, né? Talvez eles compensem isso. Primeiramente, na atuação da atriz, e talvez essa menina tenha bastante fisicalidade. Vai ver ela é um John Wick da vida. Ela sabe atirar, ela sabe lutar, porque, por exemplo, quando começa o episódio, a Ellie, ela tá lutando com um cara que é 2 vezes maior do que ela. Tipo, normalmente eu não compro uma pessoa, e não é porque ela é mulher, não, é porque ela é uma criança de 1 metro e nada, porra, lutando com um cara, caindo na porrada com um cara que se bobear tem que ter 1,80 m se não for maior do que eu. Eu não compro muito isso, porém, a cena foi tão bem feita que eu compro a Ellie metendo a porrada no maluco. Talvez eles venham por esse mesmo caminho em relação a Abby. Eles vão trabalhar ela de um jeito que ela convence na atuação e ela convence fisicamente como uma combatente. E aí, mesmo que ela não tenha esse porte físico. E a gente só vai saber disso no decorrer. Então, o Marcos, ele jogou, eu acho que ele... Talvez ele concorde comigo nesse ponto também. Eu não acho a Bella Ramsey, na fisionomia, parecida com a Ellie. Não acho. Nada a ver. Mas ela entrega a Ellie que eu sei que eu queria ver realmente numa adaptação. Pra mim, ela é a Ellie, sabe? A gente às vezes fica muito apegado a essa questão de se parecer fisicamente, né, com o personagem, porque é legal. Assim, você olha e fala, caraca, é igualzinho a Ellie do jogo, ou você vê, tipo, caraca, é igual aquele personagem nos quadrinhos, o traje tá igual, muito maneiro. É legal você ver isso, mas eu acho que o The Last of Us, ele conseguiu, tipo, o elenco, cara, é foda. Tipo, todo mundo ali é muito bom ator, sabe? E por mais que não pareça com os personagens originais do jogo, eu consigo entender, sabe? A Bella Ramsey, né, ela sempre, infelizmente, enquanto ela tiver como a ela vai sofrer o hate da galera por ela não parecer a Ellie no jogo, sabe? Mas ela entrega muito, sabe? Então isso pra mim compensa bastante. Mas assim, essa questão da... A Abby é a personagem... é muito foda essa personagem, cara. Eu espero que eles trabalhem ela muito bem nessa segunda temporada. Porque a Abby, ela é praticamente protagonista também do segundo jogo, sabe? Porque quando o Joey morre muito cedo no jogo, né? Tipo, essas cenas que a gente viu do Joe nesse primeiro episódio não tem, a grande maioria não tem no jogo, sabe? A gente viu na série, nesse primeiro episódio, não tem essas cenas no jogo. A cena dele falando sobre expandir aquele lugar onde eles estão, aquele refúgio lá, essa Jackson, parada, né? Realmente não tem nada disso, não tem nada disso. Eles incrementaram algumas coisas e eu acho isso muito positivo. Porque, igual o Igor tá falando, né? Pô, jogo é jogo, série é série, sabe? Você vai seguir ali um padrão, mas eu acho que é legal você colocar coisas diferentes, até pra gente que já jogou o jogo, não ficar vendo a mesma coisa, né? E tal. É interessante esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que eu quero que sejam iguais, sabe? E aí fica naquele dilema, né? Fala, pô, mas deixa os caras trabalhar ou, né, ou critica já de uma vez. Esse que é o meu problema, sabe? Porque justamente eu tô falando... Pode falar. Não, conclui. É que eu quero levantar uma polêmica aqui, mas conclui seu... É porque justamente isso que tá me pegando na série. Porque o primeiro episódio, eu fico com medo dele refletir aquilo que a gente vai ver ao longo de toda a temporada. Porque tem muita coisa diferente. E isso me deixou, assim, um pouco com medo. De falar, caraca, pra onde que os caras estão indo, sabe? Igual eu tô falando, a motivação da Abby é uma das paradas mais importantes pra mim desse segundo jogo. E eu acho que, tipo, o Efra, sem ter jogado o jogo, ele já manjou qual que é a parada, sabe? Qual que é a motivação dela. Tem uma coisinha a mais, né? Mas o Efra já entendeu que é porque ele matou alguém que ela gostava. Então, isso é uma parada que já dá pra ser perceptível rápido, né? Você já vê, por aquela cena, a galera morta não precisava nem de ser, tipo, cara, uma pessoa que ela amava, sabe? Matou a galera ali que era dos vagalumes, que pra ela era uma galera que ela se importava e tal. Então esse é meu medo. Mas vai falar que a série é ruim? É impossível, cara. Porque é HBO, mano. E tá muito bem feito. Tudo tá muito bem feito, cara. Cara, a cena da Ellie com aqueles instaladores. Então, eu me senti jogando. Cara, aquela cena é muito bem dirigida, irmão.
que é que, cara, porque ela tá andando nos corredores, parece tipo um armazém, aquele lugar ali. Ela tá andando nos corredores, aí ela passou a primeira vez, veio a bicha engatinhando atrás. Eu falei, opa, acho que passou alguma coisa ali. Quando ela foi a segunda vez, eu falei, realmente tem alguma coisa ali. E, puta, é uma cena muito tensa, muito, muito bem feita essa cena, E sabe? estão evoluindo, hein? Demais, isso é Não, legal. então, isso é legal porque eles vão explorar nessa temporada outras espécies dos infectados. E esse aí é um deles. Esse infectado, cara, é bizarro. Ele se esconde e ele aproveita o momento, ele tira um momento oportuno pra atacar a vítima. E aí, meu irmão, pô, é porque o Efraim não jogou, mas, cara, é igualzinho. Sabe um detalhe que tem nesse episódio que mexeu muito comigo, porque eu fiz muito isso no jogo? Quando ele pega uma garrafa e joga pro instalador se desalertar, assim. Cara, a garrafa de vidro no jogo, ela é como se fosse a pistola pra você. Tu vai usar ela o tempo todo pra alguma coisa. E, tipo, tem isso aqui. E até a garrafa é igual, mano, como eles fizeram. Agora, eu quero levantar uma pergunta aqui que isso gerou um burburinho na internet. Eu vou perguntar pros dois. Efraim não jogou, certamente tem uma opinião. E o Marcos que jogou, eu também tenhamos outra. Ou, de repente, a gente vai concordar. O que vocês acharam de Joel Miller, nosso Pedrito aí, fazendo terapia? Cara, eu acho válido. Mas assim, eu acho que quando você tem um herói de ação, tá? Eu vou puxar aqui anos 80. Quando você tem um herói de ação, era muito comum, era o cara que dava porrada, homem não chora, e o cara... Cara, mentira, porque o cara é pai, e só pai sabe a dor que é ver não poder proteger o próprio filho. Sim. E o cara tá sofrendo porque ele sabe que ele teve que contar uma mentira para deixar a filha viva, e isso tá atrapalhando o relacionamento deles dois. Então isso, por mais que ele tenha feito para proteger ela, ou se proteger, né? Assim, cara, pai nunca quer ver um filho ou uma filha virar para você e falar eu te odeio. Nenhum pai quer isso. E ele tá sentindo que isso tá rolando no relacionamento. Então eu não vejo problema, eu acho que eles atualizaram, porque de uns anos pra cá, né? Porque quando eu era pequeno, quando eu falava, não, porque eu faço terapia, a pessoa te olhar e fala assim, porra, tu faz terapia? Te olha como se você fosse louco. E aí eu acho válido isso, porque, mano, o cara não é de ferro, cara. O cara tá com uma pressão o tempo todo. Ele tem que manter uma cidadezinha funcionando, que, aliás, tá entrando mais gente do que a cidade suporta. Então ele tem que correr para manter a cidade funcional. Ele tem que lidar com os próprios problemas, ele tem que se preocupar com o irmão. E tem sobrinho, e tem cunhada, e tem a filha, então é muita coisa para uma pessoa só. E o que tá estourando para ele é essa relação dele com a filha. Então eu não vejo problema o Joel ele ter momentos mais de maior fragilidade. Cara, eu acho que para mim um dos maiores heróis de todos os tempos é o John McClane. Porra, era o cara que chega, dava porrada, matava terrorista, e o cara tava completamente despreparado para aquilo. Tanto que esse cara, ele virou um molde de ação para quase todos os outros filmes de ação dos últimos 20, 25 anos depois de Duro de Matar. Então eu não vejo problema do Joey ter essa fragilidade. Não vejo mesmo. E aí, Marco, o que tu acha? Porque assim, eu joguei o jogo, o Joel do jogo, ele nunca faria isso. Mas, de novo, é uma série, é um live action, é mais humanizado, apesar de todos seres humanos, mas é mais humanizado. E terapia é uma coisa que uma grande parte da galera hoje em dia procura. Então eu acho que eles quiseram se conectar com esse pessoal, entende? E outro detalhe, é só em um episódio. Eu acho que isso não vai rolar de novo, porque vocês perceberam que o Joel sai puto daquela sessão, Exato. Né? Sim, mas eu acho que isso nem vai rolar de novo. Eu acho que o mais engraçado, na verdade, é tipo o cara fazendo terapia no mundo pós-apocalíptico, né? Isso que é o mais interessante, né? Que ainda assim é importante, né? O cara cuidar da saúde mental, e até que mais ali eles estão, tipo, reconstruindo uma sociedade, algo assim, né? Então, é maneiro você ver esse contraponto. Mas o Joel, cara... E ele matou, né? Ele matou o marido da terapeuta. E a terapeuta ainda tá atendendo ele. E que, por sinal, é a melhor cena desse episódio. Mas, cara, essa cena me pegou muito porque ela fala assim com o Joel, né? Que, puta, ficou muito puto com ele e que acha que nunca conseguiria perdoar ele. Mas ela fala, mas eu tô disposto a tentar. Porra, isso tem a ver com uma cena incrível do jogo. Talvez seja até uma referência à própria cena. O que acontece lá no final do jogo. Eu espero que aconteça de novo no final do jogo. Da série, quer dizer. Porque não, é um diálogo. Então, não é que acontece no final. Esse diálogo... o Efraim vai lembrar. Depois que tem aquela festinha ali daquele baile que o Joel empurra o cara porque ele teve preconceito ali com as meninas. Aí o Joel tá lá mexendo no violão, a Ellie passa e aí ela vai pra casa. No jogo, a Ellie não vai pra casa. Ela vai até ali e tem uma conversa com o Joel. Só que a gente não vê isso no início, a gente vê isso no final, né?
Mas com certeza ela, tipo, ela vai voltar, ela vai entrar pra dentro de casa, mas vai voltar e vai falar com o Joel, sabe? Eu acho que isso vai rolar. Porque tem que ser a cena final, cara. Putz, se essa não for a cena final, eu vou ficar muito puto com The Last of Us. É muito bonito. Porque o mais, mano, porque justamente, cara, The Last of Us, ele fala muito sobre esse segundo jogo, ele fala muito sobre culpa também, né? A Ellie meio que, o Joey morre quando pra gente, né? A gente público, isso que eu tô falando, cara, por isso que eu tô falando que a narrativa é muito foda. Porque quando o Joey morre, a gente fica, o Joey tá brigado com a Ellie, sabe? Os dois estão maus um com o outro, então é meio que o Joey morre brigado com a Ellie, e ela não teve a oportunidade de fazer as pazes com ele. Mas isso é o quê? É a nossa visão, porque o jogo, ele nos conta aquilo que é necessário para aquele momento. E aí, quando chega no final, e aí a gente tem esse momento de flashback que mostra que eles dois tentaram fazer as pazes antes do Joel morrer, tipo, te dá aquele alívio, sabe? De falar, caraca, mano, então eles meio que tentaram se aproximar de novo antes do Joel morrer, sabe? Isso é muito foda, porque é justamente a mesma frase que a psicóloga fala com ele lá, né? Psiquiatra, não sei qual é a profissão, mas ela fala, terapeuta, isso. Ela fala assim, aí ele fala, Joe, eu acho que eu nunca vou conseguir te perdoar, mas eu tô disposto a tentar. Aí, tipo, ele fala, pô, fico feliz. Cara, eu vi essa cena ontem, porque ela é muito boa, ela é o que finaliza a série e que mostra... A cara do Pedro Pascal nessa cena, ele chorando, ele abaixa, e depois ele olha pra ela, levanta e vai, e porra, não, essa e cena... muito foda, ele falando, o que você fez, eu salvei ela, tipo, cara, isso... a série fala muito sobre visão, ponto de vista, né? Pra ele salvou ela, mas pra ela não, sabe? Pra ela, ele tá sendo um egoísta. Igual o Efra falou, ele tá só se salvando, porque ele precisa dela, né? Ele precisa dela mais do que talvez ela precise dele. E isso é paternal, né, cara? Tipo, às vezes a gente acha que a vida da gente não tem valor, mas para as pessoas que amam a gente, ela tem um valor muito grande, muito significativo. Então isso é muito foda dentro de The Last of Us, né? Porque o mundo pós-apocalíptico, tem zumbi, tem tudo, e a série ela vai trabalhar sobre relação entre pessoas. Isso é o mais fodido. E o meu medo é justamente como eles vão contar isso. Esse negócio de revelar eu achei interessante, porque assim, no jogo a gente tem flashbacks o tempo inteiro. O tempo inteiro. E na série, agora, só nesse primeiro episódio aí, eles já mataram uns 3 ou 4 flashbacks que nem estão sendo flashback, que é a cena do baile. A outra cena é a cena em que a Ellie tá treinando tiro lá com o Tommy, que ela cena também é um flashback do jogo. E tem a cena da Abby falando sobre a sua motivação. Que no jogo, essa cena vem muito depois. Muito depois. E nem é daquele jeito. Então, assim, eu acho que eles estão encurtando um pouco as coisas. Cara, essa cena, mano, chega a ser bizarro. A cena do baile, gente, ela tem a mesma fotografia do jogo. A cena é idêntica ao jogo. Isso é muito maneiro. É muito legal de ver isso. Por isso que eu falei que eu brinquei que eu sentia jogando. Porque a narrativa, pra mim, tá naquela mesma pegada. E o primeiro jogo, ele conseguiu muito disso. Apesar dele ter uma história um pouco mais dark, antes do dark chegar, tem todo um momento de meio que brincadeira ali, a Ellie e a Dina, elas ficam juntas e tal. Depois que dá a merda, depois que o Joel morre, o clima do jogo cai muito, no sentido de perigo, de tensão, sabe? Então eu acho que vai ser muito isso na série também, porque aquele momento em que elas vão matar os instaladores, elas estão brincando, rindo, tipo, a gente só vai matar 2 caras aqui, não sei o quê. Mas depois talvez morrer, eu não sei se elas vão ter esse entusiasmo todo pra vida, sabe? Exatamente. Como é uma adaptação, e a palavrinha mágica é essa, adaptação, eu não sei se no jogo, parece que a gente tem diferenças entre o jogo e a série. Então, para você levar o arco dramático um pouco mais alto, um pouco mais amplo, mano, a partir do momento que o Joel morrer, e eu acho que eles vão estender isso, eu não sei o quanto, mas eu acredito que eles venham estender só um pouquinho, porra, quando tiver o outro elenco, mano, aí que são elas. Aí o elenco vai ter que se garantir na ausência do Joel, principalmente a Bella Ramsey, que eu acho essa menina uma ótima atriz, mas ela vai puxar todo o protagonismo para ela, e vão ter arcos dramáticos ali mais intensos
pra falar, cara, olha só, o Joel já era, então agora é com a gente. E aí eu acho que vai ficar um pouco menos brincadeirinha. Porque assim, é bonitinho, é fofinho, às vezes Ah, se eu achei gosta, não sei chato, o quê, hein? mas porra, é chato, entendeu? É É porque assim, chato, essas cara, duas estavam chatas pra caramba nesse primeiro sabe, episódio, tá muito cara. bom. E eu tô achando que isso vai Nossa. acabar. Eu tô achando que isso vai acabar. Porque, mano, tu tá vivendo um Ô, mundo pós-apocalíptico e todo mundo quer te matar. Eu acho que isso, uma hora, essa, entre aspas, inocência, vai. Não que elas não fiquem, não continuem leves uma com a outra, porque relacionamento é isso, tem que ser leve com a pessoa. Mas eu acho que assim, vai ter menos brincadeira na hora do vamos ver. É isso. ô, Efraim, tu levantou um ponto aí interessante que tiveram pessoas na época do jogo que pararam de jogar assim que o Joel morreu, que não aceitavam que a história ia seguir sem ele. Porque o primeiro jogo ele é todo com o Joel, né? Em pouquíssimos momentos no primeiro você joga com a Ellie. E o segundo jogo você. Cara, a capa do segundo jogo é só a Ellie. Então, tipo, ali já diz muita coisa. E aí, de repente, vai te transferir pra você jogar com a Ellie, um pouquinho com a Abby também. Você joga com o Joel em um momento ou outro em flashback. Cara, no segundo jogo você não tem uma cena de ação com o Joel. É o tempo todo ali com a Ellie. Talvez isso role na série também. É porque, na verdade, igual eu falei, né? O Joel ele sai de cena e a Abby toma um pouco do protagonismo da série também, né? Eu acho que fica muito dividido entre ela e a Ellie. Eu acho que a Ellie é a principal, ela tem maior destaque, porque a gente tá vendo ela desde o do primeiro jogo, desde a primeira temporada. Só que no segundo jogo a Abby também toma muita tempo de tela no jogo, né? E como eu falei, é uma personagem que a gente entende as motivações, você vai criando empatia ali, vai entendendo ela, e funciona muito. Mas, cara, agora, falando um pouco sobre, igual eu tava falando, né, sobre as duas estarem chatas pra caramba, a Ellie e a... Como é que é o nome da namorada da Ellie? Agora esqueci o nome, pô. Ih, É cara, a agora eu não Dina, a lembro. Dina. Pô, inclusive Dina. essa menina é bonitona. Nem acho que ela tá em Annie Homeless. Que inclusive, né, a galera reclama que a Ellie não parece com a do jogo. Só que eu não vi nenhum macho aí reclamando que a Isabela Mercedes não parece com a Dina, porque a Dina no jogo é bem feiona, né? Vamos falar a verdade aqui, é muito macho chato aí enchendo o saco por causa disso. Mas o negócio é o seguinte, a Isabela Mercedes ela é muito boa atriz, tá em ascensão aí. Só que, cara, tipo assim, eu acho que é muito esse contraponto que o Efraim falou. Acho que tá começando mais na brincadeira, as duas estão bem, né, brincalhonas e tal, pra depois pegar o tom, quando elas verem como a gente costuma falar aqui na minha cidade, quando elas verem o bambu gemer, a garapa azedar, aí elas vão começar a ficar um pouco mais sérias, né? Mas porque, tipo assim, eu me recordo pouco. Pô, eu joguei o jogo quando saiu, gente. Já faz aí 5 anos. O jogo saiu em 2020, não foi? Já tem muito Então, eu tempo. zerei de novo tem 3 dias. Ah, você é doido, né? Mas aí a questão é o seguinte, eu não me lembro da Ellie ser tão, sabe, chatinha assim. A Ellie era um pouco mais séria, sabe? A Dina realmente era aquela personagem que fazia merda, que iria explorar os bagulhos e fazer merda. A Ellie, ela sempre foi uma aventureira, sempre gostou de estar na parada, nas patrulhas, mas eu não lembro dela ser essa personagem tão... Tá aborrecente e chata, entendeu? Quando o tá Joel morrer, adolescente, né? quando o Aí Joel Gente, morrer, ela é essa uma parada vai acabar. adolescente, né, tadinha. Mais ou menos, 19 anos não é tão adolescente assim. Cara, pode crer. Quando Mas o no Joel jogo, morrer, no jogo vai também acabar tem isso. Quando o Joel morre, o clima da Ellie, a aparência mudar dela, tudo. tu vê que ela fica mais desgastada, ela fica mais acabada. Não, ela fica... Cara, no jogo você vê que ela fica mais violenta do que ela já é. E a Ellie já é uma personagem sangrenta, né? o clima do jogo muda. E eu acho que o clima Muda. da história vai mudar. E tipo assim, Sim. é interessante pensar que muita gente, mas é foda, porque a galera não jogou, né? Tipo o Efra, acha que essa temporada vai se rodar ali em torno de Jackson. Cara, aquilo ali vai acabar rápido. Aquilo ali não vai durar 3 episódios, Jackson, a cidade. Porque a série não vai andar por aquele lado ali, vai por uma outra vertente, né? Dá a entender, porque o Joel fala, cara, a gente tá recebendo mais gente do que a gente tá podendo lidar, tem que fazer mais leitos, né, construir, ampliar a cidade, e tá chegando gente demais. Aí a cunhada dele até fala, cara, você já foi um refugiado, então, tipo, dá uma atenção pra isso. Aí eu pensei, cara, vai acontecer, vai estourar alguma merda em Jacksonville, é Jacksonville? Jackson, sei lá, que vai acabar essa porra, Jackson, né? Vai acabar essa porra aí e vai estender pra outro lugar. Tem o negócio da tubulação lá, que vocês repararam que tem o Cordyceps ali. Aquilo não tem no jogo. Eu bati o olho naquilo ali, eu já vi que ia ser problema. Problema quando bateu o olho ali. E nego largou aquela porra aberta, nem se deu o trabalho de olhar direito. O próximo episódio, né, o segundo aí, até o criador da série, ele tava dizendo, é foda, né, que vai ter uma batalha em Jackson tão grande. Aliás, ele foi mais claro, ele disse que é 10 vezes maior do que a batalha dos Reis da Noite do Game of Thrones. Que vai ser uma parada muito grandiosa.
Propaganda, né, cara? É marketing. Se vocês viram o trailer, o bagulho vai ficar doido. Eu não sei o que vai rolar ali, eu não sei se aquele Cordyceps vai chamar, porque os infectados, eles têm muito isso. O Cordyceps, ele meio que chama eles, designa eles a irem para um determinado local. Então já pensou se todos que estão em torno ali de Jackson decidem ir pra lá? Mano, fudeu. Tipo assim, igual a gente tá falando, né? A série parece que vai ter mais liberdade criativa do que teve na primeira temporada, né? A primeira temporada, ela, apesar de ter as suas adaptações, ela segue bem fiel à história do primeiro jogo. Eu acho que na segunda eles vão ter uma liberdade maior, porque você tá dividindo o segundo jogo em 2 temporadas. Então você vai ter um espaço maior para desenvolver mais coisas, desenvolver mais o Joel. A gente já viu que vai ter cenas do Joel a mais dentro da série, então, porque tipo assim, igual a gente falou, o Joe no segundo jogo é muito pouco que ele aparece. Tipo, aqui nesse primeiro episódio ele já apareceu mais do que ele aparece no jogo. Ele vai voltar como um espírito da força, porque ele é do Star Wars também. Né? Seria maneiro, hein? Com um Baby Yoda no braço. Puta aí, HBO, vamos fazer aí, né? Mas, cara, o Pedro Pascal, ele me convenceu muito como Joe, tá? E eu lembro que quando anunciaram, eu olhei e falei, Pedro Pascal, igual quando foi agora com o Reed Richards. Eu falei, sério? Mas ele me convenceu. Ele vai te convencer como o Reed Richards também, tu vai ter que dar o braço a torcer. Se ele mandar bem, eu não tenho problema nenhum em confessar que ele mandou bem. Mas é porque é um cara que, igual a gente falou, tá muito saturado já dentro dessa indústria do cinema e tal, né? De séries. Daqui a pouco anunciam ele como Batman, tu vai ver só. Puta, seria maravilhoso, Batman de bigode. Eu achei bem legal. Eu achei bem legal que, assim, ele já, o que o Marcos falou é um fato, tá? Ele aparece mais aí nesse primeiro episódio do que em todo o segundo jogo. E no segundo jogo, ele também tá muito presente, mas é aquilo, 95% ele é em flashback. Tem uma cena lá que ele leva ele pra ver um museu, que é uma cena muito bonita, que eu já vi que tá na série também. Puta, essa cena é muito boa. Essa cena é muito bonita, sabe? É um momento muito maneiro entre os dois. E assim, gente, eu acho, a gente vai falar isso quando eu gravar o próximo mês, mas eu tenho quase certeza absoluta que a morte do Joel já vem no próximo episódio. Por quê? Ele morre muito cedo no jogo. E quando acabou o episódio, eles passam sempre um trechinho, né, do próximo, e o trecho do próximo já é a horda de zumbis invadindo Jackson. E quando tem uma horda de zumbis no início do jogo, é quando dá a merda pro Joel. O que eu acho que vai rolar? Eu acho que a Abby, porque vocês viram que no final a Abby tá se aproximando da cidade. Ela vai estar se aproximando da cidade, ela vai se deparar com uma penca de infectados, e por algum momento ela vai parar ou em Jackson, ou eles vão ter que sair de Jackson para ir para um outro lugar. E esse lance de ir para outro lugar, o grupo da Abby cerca o Joel, como é no jogo mesmo, no jogo S. Cerca o Joel e manda bala nele. Cara, é cruel. Um outro ponto que eu quero ver, porque é por isso que eu falei da Abby. Tem um lance de um taco que ela usa para matar ele, que ela consegue muito por ela ser fortuna. Então eu quero ver que artifício que vão usar aqui. Porque ela não é fortuna. Igor, calma aí. Você amarrado, eu com um taco de beisebol, eu te mato tranquilamente, irmão. Não, eu sei. Niga mandou um abraço. Mas na série, isso é verdade. Mas o Niga não era nada. Não querendo ser petista aqui, mas ele era um homem. Não era um taco de beisebol, era de golfe que ela usa. Um taco de golfe. Não, de golfe que ela usa, eu sei, mas ela dá uma porrada. Meu irmão, com uma porrada ela mata ele. Não, pô, mas ali. Tudo equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Mas ali dentro do jogo, ela já tava torturando o Joel há muito tempo. Há muito tempão. Eu acho que ela vai usar. Ela vai usar quando ele estiver na última. Até porque vocês viram que ela fala lá pro cara. E, pô, isso me pegou muito porque isso também tem no jogo. Que ela diz que quer matar ele lentamente. Meu irmão, aquilo ali tem no jogo, aquilo ali me pegou. Falei, caraca, é aí que eu acho que ela vai entregar na atuação. Porque, tipo, ela já me convenceu que ela é uma mulher que tá com ódio do Joel. E no início do jogo é exatamente assim. Quem tá no grupo dela é o Robin do Sam Wilson, tá no grupo dela. Puta, caraca, eu vi que eu já tinha visto esse maluco em algum lugar, mas nem lembrava que era desse filme merda. Você quer falar que era o Robin dos Titãs da série. Não, é o Robin do Capitão, né? É o Robin do Capitão 2. Capitão 2, o segundo Capitão. Cara, mas essa questão da morte do Joe, eu acho que não vem no segundo episódio, talvez no terceiro. Acho que o terceiro... O episódio do Joe é uma parada assim, é o episódio da morte do Joe. É o episódio dele. É o episódio dele. É justamente isso. Então eu acho que se for ter essa batalha lá em Jetsons, talvez esse segundo episódio, os Jetsons, né? Eu falei errado, né? Jetsons é outra parada.
lá em Jackson, se for ter essa batalha lá, provavelmente vai ser o foco do segundo episódio, para no terceiro episódio ser o foco do Joel, porque é muito interessante justamente lá no jogo, né, o Joel acha que na verdade os caras estão do lado deles, né, ele agradece a galera, pô, obrigado por ter ajudado a gente. Não, é até engraçado, é engraçado. Quando o cara menos assusta, ele toma um tiro na perna, e aí, tipo, ela tortura ele ali por algum momento, tipo, igual o Igor falou, ela finaliza ele, o fatality, né, com um taco de beisebol, mas ela já tava torturando ele ali há um tempo. Ela dá um tiro na perna do Joel, no joelho, que, cara, o jogo mostra, abre o joelho dele. Tipo, tu vê que tem um buraco ali enorme e o cara já não tá nem... Ele não tem condições alguma de andar mais, tá ligado? Uhum. Então, porra, é muito punk. É um momento que toca uma... Fica tocando... É maneiro que, tipo assim, ela tá em grupo, né? Então, quando é revelado que ele é o Joel, o grupo inteiro dela meio que vira a cara assim, tipo, caralho, é ele que a gente tá cantando. Então, eu espero muito que eles façam igual, cara, porque, pô, é a parada mais impactante do jogo, mas não é a única parada que te faz ficar chocado. Tem outros lances no jogo que também fazem você ficar chocado. Eu acho, na verdade, tipo assim, a morte do Joel, ela move o jogo, o segundo jogo, né? A partir da morte do Joel, as motivações do jogo são explicadas, né? A motivação da Ellie, a motivação da Abby, tudo é explicado a partir da morte do Joel. Mas, tipo assim, por mais que você fala que pra você é o mais impactante, realmente é aquela parada que você olha e fala, pô, o protagonista mataram um cara principal já no segundo jogo, como assim? Já no início. Mas eu acho que o mais impactante do The Last of Us é justamente o limite que cada personagem vai, cara. Isso pra mim, tipo, é o mais impactante. Por isso que eu falo que a cena final, que eu não vou falar aqui, a gente já deu muito spoiler, né? O Efra já saber que o Joel morre já é muita coisa, não quero dar mais spoiler pra ele. Então eu acho que o arco final, sabe, é mais impactante pra mim. Sabe, você olhar e ver aonde aqueles personagens chegaram, o quanto eles ficaram cegos, né, por vingança, que não é plena, né, mata a alma e envenena. Então é muito foda a temática do jogo. A partir da morte do Joel, a Ellie se transforma, cara. Sabe? Ela vira uma personagem, assim, completamente diferente. E isso que o Efraim falou mudou muito a minha cabeça na cerca dela ser chata pra caramba nesse primeiro episódio. Porque eu olhei e falei, caraca, ela tem que ser chata mesmo. Pra quando o Joel morrer, a gente vê, cara, agora ela vai ter uma visão diferente. As coisas vão mudar. Isso é muito interessante. Ela vai virar a Sarah Connor. Ela basicamente vai virar a Sarah Connor. Ela vai chegar, sair dos olhos, é isso, cara. Não, a Abby, na verdade, vira Sarah Connor. No final, ela tem muito... A Abby no final do jogo, né, como o Igor falou, ela é uma personagem muito forte, né? Ela é uma brucutu, praticamente. Só que, com o passar do jogo, acontece uma situação onde ela seca. E ela fica muito parecida com a Sarah Connor. Então, no final do jogo, ela tá igual a menina agora na série. Exato. Mas essa parte da fisicalidade, eu entendo, sabe? Tipo, quem não gostou, que queria que fosse mais parecido. Mas eu acho que a Abby é uma personagem muito foda, mas é mais dentro da cabeça. Sabe? Você entender a psique daquela personagem, as motivações e tudo, é o que mais me encantou nela. Então, assim, esse primeiro episódio me deixa com aquela sensação de, sabe? Igual eu falei no início, a sensação de que, puta, tá muito legal, tá tudo muito bom, mas o jogo conseguiu me imergir melhor. Porque também é outra linguagem, né? O Igor tá muito certo. Jogo é jogo, série é série, sabe? No jogo você vai ter uma imersão maior porque você movimenta os personagens, você às vezes toma algumas decisões por aqueles personagens. Então é diferente a imersão que você tem. Só que eu acho que funcionaria ainda, porque The Last of Us, ninguém gosta de The Last of Us por causa da jogabilidade. A gente gosta de The Last of Us por causa da história, pô. A história é muito boa, é praticamente cinemática a história do jogo, né? Tem muita cutscene. Então a história é o que move muito dentro desse jogo, e aí me fica essa preocupação, porque eu acho que eles poderiam ter seguido esse mesmo caminho. A galera ia ficar confusa no começo? Ia, mas eu acho que essa confusão é legal, cara. É legal você ficar, tipo, tentando entender o que tá acontecendo. Pô, por que essa personagem tá fazendo isso, pô? Por que ela tá fazendo essa parada? Por que ela matou o Joel, sabe? E aí, aos poucos, você vai olhando e vai simpatizando, e o ponto de vista... Você olha uma história por um ponto de vista diferente, ela muda muito. Então, isso é muito da hora, sabe? Eu entendo que às vezes é necessário ter essa diferença mesmo, mas na minha visão, minha percepção, acho que dava pra fazer mais parecido com o jogo nessa questão, até porque cortaram uma cena muito boa, cara, que é o início do segundo jogo, né, que é o Joel contando pro Tommy o que aconteceu. Puta, essa cena é muito boa no jogo, cara, e infelizmente eles cortaram ela daqui. Então, Marcos, eu acho, por isso que eu falei que o lance da terapeuta, eu acho que não vai passar do primeiro episódio. De repente, o Joel sente essa necessidade de falar com alguém. Ele não quer falar com o terapeuta, então ele vai falar com o Tommy.
Aí pode vir essa cena. Mas eu acho que agora não rola mais não, sinceramente. Mas vamos ver, né? Um episódio é muito pouco pra gente definir o que vai vir. Mas eu achei positivo. Qual a nota que vocês dão pra esse primeiro episódio? Eu vou dizer que, assim, preparou terreno, mas eu ainda achei um episódio morno. Eu vou dar 3 cadeiras equivalente a uma nota 7. Vai, Marcos, dá nota aí. Tu vai dar 4 cadeiras, que eu já sei. Eu vou dar, mano, cara, difícil. Mas eu vou dar umas 3 cadeiras, mas puxando pra 6, uma nota 6. Porque, como eu falei, eu acho que tem muita coisa legal. Pô, tem uma série muito bem feita, pô, mas acho que pecou em algumas coisinhas que davam pra fazer mais parecidas com o jogo. Mas, no geral, eu curti bastante. Pô, até, é um episódio, tipo assim, que me deixou preso. Eu assisti sem pegar no celular, sabendo a história, então... tem seu mérito. E detalhezinho que tem o cara que compôs a trilha sonora, que me fugiu o nome agora, ele aparece no primeiro O episódio. Gustavo Santaolalla, ele tá lá. Que trilha Tá tocando sonora, hein? Que violãozinho trilha ali. sonora. Puta, mas essa trilha sonora é maravilhosa. Bem, Marcos aí já adiantou um pouquinho, né? Eu vou dar aqui minhas 4 vezes desse primeiro episódio. Que, porra, eu fiquei muito contente em ver de volta esse universo. E uma das paradas que eu temia, pode parecer besteira, mas eu temia por eles mudarem a intro. Que eu falei, pô, nova temporada, vão mudar a intro e tal. E não mudaram. Eles mudaram, tipo, a coloração da parada. Mais escura, tá mais dark. Combinando também com o que é o segundo jogo. Mas tá lá. O bam, 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 bam. Então isso pra mim já é um deleite, assim. Eu acho que essa série... Eu acho que tá vindo uma grande temporada por aí. De novo vai render prêmios, como rendeu a primeira. Então é isso. Que eles tenham feito um ótimo trabalho. Vamos ver aí. Semana depois a gente volta para comentar o segundo episódio. Eu acho que é onde o Joel vai morrer, e a gente vai descobrir isso no próximo podcast. Cara, antes de encerrar, eu só queria ressaltar uma parada. O Igor disse que é muito interessante, que muita gente largou o jogo quando o Joel morre, né? Mas eu vi também muita gente largando o jogo por conta do clima do jogo, né? Que é um jogo muito pesado e tipo, parece que tu joga o jogo o tempo todo tenso, né? Porque é tanta desgraça acontecendo no jogo que tu fica assim... Caraca, meu irmão, sabe? É só merda, é um clima bem pesado e às vezes ruim de jogar esse jogo, sabe? Tanto que eu tava até vendo acho que foi o react do Alan Zoc, eu acho. O Alan Zoc, ele pega os jogos, joga tudo completo e gravando a reação dele jogando. Quando acaba o jogo, mano, ele começa a chorar muito e falando, cara, eu só tô feliz porque acabou. Porque justamente é um clima tão pesado, você tá acompanhando tudo aquilo, e quando acaba meio que dá aquele descarrego, sabe? A pessoa chora de, puta, chegou ao final, que é a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis pela primeira vez. Quando o Sam chega em casa e entra no condado, puta, cara, eu tava chorando muito, porque eu falei, caraca, mano, finalmente acabou, finalmente deu tudo certo, porque eu me imergi tanto com aqueles personagens, me conectei tanto com eles, que parecia que eu tava lá dentro. Então, isso é muito legal, e espero que esse clima também, esse clima tenso, esse clima de, sabe, essa sensação ruim que o jogo conseguiu fazer na gente também possa ser feito aqui na série, porque eu acho que vai muito da vibe de The Last of Us, mundo pós-apocalíptico, toda essa questão. Então, se eles souberem fazer isso, também pra mim é golaço, mano. E pessoal, se vocês tiverem uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores. Dá as 5 estrelinhas. Isso é um importante termômetro de que a gente tá fazendo uma parada bacana. Estamos também no YouTube, então curte, compartilha, ativa o sininho. Galera, até a próxima gravação e pode ser que já na próximo episódio ou no segundo ou terceiro entre aí o Jeffrey Wright, né, que é um ator que eu gosto bastante, que tava lá na série do Westworld, tá na franquia James Bond, ele é o Gordon em The Batman, então vamos ver se esse cara já aparece no próximo episódio ou quem sabe no terceiro. Galera, muito obrigado pela participação de vocês e fui!